Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 3 de abril de 2025. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 95% a 50%. Entre Rios, na Bahia. Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 23 e 31 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Macapá, no Amapá, fica com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 98% a 80%. Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com pancadas e chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 31 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%.
Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Celebra aniversário com tempo nublado pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 60%. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de abril indica chuvas entre a média climatológica e acima da média em grande parte da região norte, exceto em áreas do leste do Acre, divisa do Amazonas com Roraima, Amapá, sul do Tocantins, que podem receber chuvas abaixo da média. Na região nordeste, as chuvas devem continuar acima da média no centro-norte da região. Para as regiões centro-oeste e sudeste, são previstas chuvas próximas e abaixo da média, com volumes inferiores a 200 milímetros. Na região sul, a previsão é de chuvas abaixo da média climatológica no extremo sul do Rio Grande do Sul e parte central de Santa Catarina. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 3 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, destaca a importância de promover a inclusão e compreensão das pessoas com transtorno do espectro autista. Em Ontinyent, na Espanha, foi anunciado o projeto do Centro Terapêutico Inclou Transtorno do Espectro Autista, o primeiro nas comarcas centrais valencianas, que oferecerá atendimento integral a pessoas com transtorno do espectro autista, incluindo terapias especializadas e apoio às famílias. Este centro, fruto da colaboração entre a Associação Inclou Transtorno do Espectro Autista, a Prefeitura de Ontinyent e a Deputação de Valência, representa um avanço significativo na inclusão e está previsto para entrar em funcionamento em março de 2026. Entretanto, desafios persistem, especialmente na atenção a adultos com autismo. Na comunidade valenciana, a estratégia do autismo aprovada em 2015 carece de orçamento e implementação eficaz, resultando em escassez de recursos e apoio para adultos autistas, que enfrentam dificuldades para viver de forma independente devido à falta de serviços adequados. Especialistas enfatizam a necessidade de criar serviços flexíveis e ágeis, que evitem a institucionalização e proporcionem um impacto positivo na vida das pessoas autistas. Repórter Brasil News. O governo paraguaio convocou o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre alegações de espionagem cibernética realizada pela Agência Brasileira de Inteligência contra altos funcionários paraguaios. Considerando essa ação uma violação do direito internacional, o Paraguai suspendeu indefinidamente as negociações sobre as tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu até que o Brasil forneça explicações satisfatórias. A operação de espionagem teria ocorrido durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, visando obter informações sobre as negociações tarifárias de Itaipu. O atual governo brasileiro, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, negou qualquer envolvimento nessas ações e afirmou que cessou a vigilância assim que tomou conhecimento do fato. A usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, é operada conjuntamente por Brasil e Paraguai, e as negociações sobre as tarifas de energia têm sido historicamente sensíveis. O Paraguai considera que o tratado original de 1973, que o obriga a vender o excedente de energia ao Brasil a preços preferenciais, compromete sua soberania. As recentes alegações de espionagem reacendem tensões históricas entre os dois países, destacando a necessidade de transparência e confiança mútua nas relações bilaterais. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Deputados do Partido Liberal cancelaram reuniões de comissões permanentes na Câmara dos Deputados na quarta-feira. 2. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidida por Felipe Barros, do PL de Paraná, desmarcou 2 reuniões agendadas para amanhã.
incluindo a eleição de seu representante na Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. Além disso, as comissões de Agricultura, liderada por Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, e de Saúde, sob comando de Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, também cancelaram suas sessões. Essas ações fazem parte de uma estratégia de obstrução dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a pautar o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Apesar das tentativas de obstrução, a Câmara aprovou na terça-feira, primeiro, uma medida provisória destinando 938 milhões de reais para ações de combate à seca e incêndios florestais, com 317 votos a favor e 92 contra. Repórter Brasil News. Na tarde de terça-feira, 1º de abril de 2025, uma professora de inglês foi esfaqueada dentro da sala de aula na Escola Estadual de Ensino Fundamental João de Zorzi, localizada no bairro Centenário, em Caxias do Sul. O ataque foi realizado por 3 alunos do 7º ano, 2 meninos de 14 e 15 anos e uma menina de 13 anos. Antes do incidente, os estudantes danificaram as câmeras de segurança da escola. A professora sofreu múltiplas lesões, mas foi encaminhada ao hospital e não corre risco de vida. As autoridades agiram rapidamente, apreendendo os 3 adolescentes envolvidos. A Polícia Civil solicitou a internação provisória dos menores, que foi deferida pela Justiça, e eles serão encaminhados à Fundação de Atendimento Socioeducativo. Em solidariedade à professora e à comunidade escolar, as aulas nas 82 escolas municipais de Caxias do Sul foram suspensas nesta quarta-feira, 2 de abril. O prefeito Adilóide Domênico e o governador Eduardo Leite manifestaram repúdio ao ato de violência e asseguraram que os responsáveis responderão conforme a lei. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera que o Brasil não seja afetado pelas novas tarifas comerciais que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar em breve. Contudo, o governo brasileiro não descarta a possibilidade de responder a essas medidas, contando com o respaldo do Congresso Nacional. Recentemente, o Senado aprovou um projeto de lei que autoriza o Brasil a retaliar imposições comerciais de outros países, e o texto agora aguarda análise na Câmara dos Deputados. O vice-presidente Geraldo Alckmin enfatizou a importância de proteger a economia brasileira e destacou que o governo aguardará o anúncio oficial das medidas norte-americanas antes de decidir sobre possíveis reações. Alckmin ressaltou que o Brasil prioriza o diálogo e busca soluções diplomáticas para fortalecer o comércio exterior. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também expressou confiança na relação comercial com os Estados Unidos, apontando que seria surpreendente se o Brasil fosse alvo de retaliações injustificadas, dado o histórico de cooperação entre os dois países. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quinta-feira, 3 de abril de 2025, está entrando no ar mais um Info News, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Metade dos brasileiros, 51%, foi vítima de alguma fraude no ano passado, e desses, mais da metade, 54,2%, teve prejuízo financeiro. O principal tipo de golpe foi o uso indevido de cartões de crédito, 47,9%, seguido por pagamento de boletos falsos ou transações fraudulentas via Pix, com 32,8%, e Psing, com e-mails e mensagens fraudulentas, com 21,6%. Entre os brasileiros que perderam dinheiro, a maior parte sofreu prejuízos entre 100 e R$1.000. A pesquisa revelou ainda que entre as faixas etárias, o grupo acima de 50 anos foi o mais afetado.
O estudo também apontou que a tecnologia, embora seja uma ferramenta essencial para garantir mais segurança nas transações, também tem sido usada para criar fraudes cada vez mais sofisticadas. A Serasa Experian, que conduziu a pesquisa, entrevistou 877 pessoas de diferentes regiões do Brasil e identificou que quanto maior a idade, maior a proporção de vítimas de golpes. Homens e mulheres também são afetados, sendo que 52,5% dos homens e 49,3% das mulheres informaram terem sido vítimas de fraude. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews desta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte chegando nesta quinta-feira, hoje 3 de abril de 2025, e o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareceu a um tribunal na Espanha ontem para responder por uma acusação de evasão fiscal estimada em 1 milhão de euros, cerca de 6,2 milhões de reais. Em seu depoimento, Ancelotti disse que se houve algum descumprimento das leis fiscais, foi por engano e que não houve a intenção de cometer tal ato. Abre aspas, para mim tudo estava em ordem, nunca pensei em cometer fraude. Achei que era normal, porque naquela época todos os jogadores e o técnico anterior tinham feito o mesmo, fecha aspas, disse ele. A promotoria do país pede por uma pena de prisão de 4 anos e 9 meses para Ancelotti e uma multa de 3,2 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais, por 2 acusações de evasão fiscal em 2014 e 2015. A promotoria argumenta que ele informou apenas o salário que recebia do Real Madrid e omitiu a venda de seus direitos de imagem em suas declarações fiscais. Segundo as autoridades, o valor evadido foi confiscado em seu valor total e com juros aplicados. Devido às leis locais, as partes podem chegar a um acordo extrajudicial a qualquer momento do processo. Ancelotti já foi tratado como prioridade pelo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, para assumir o comando da seleção brasileira. E tá bem agora, né? Essa polêmica toda aí, né? De repente vai que a seleção ainda pode convocá-lo, né? Bom, vamos aguardar. Mas tudo indica que acho que vai ser o Jorge Jesus mesmo, hein? O que você acha, hein? Mas enfim, o assunto agora é outro aqui, né? E daqui a pouco a gente fala mais de seleção brasileira, fala de outros assuntos aqui para você no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima quinta-feira para você, chegando mais uma edição do Hora do Consumidor. Hoje, 3 de abril de 2025, e loja vendendo produto vencido. Olha só que situação, hein? A Priscila Martins, de Porto Alegre, nos escreve dizendo que comprou um iogurte no mercado e quando ela chegou em casa, ela viu que estava vencido. Quais são os direitos? Meus direitos, né? Ela pergunta. Olha, Priscila, segundo o artigo 18 do CDC, produtos impróprios para consumo devem ser substituídos ou reembolsados. Você também pode denunciar ao Procon e à Vigilância Sanitária, tá bom? Fica aí a dica para você. Mas é bom sempre entrar em contato com a fabricante, né, do iogurte aí para você poder ser ressarcida, tá bom? Obrigado pela sua participação, Priscila. E você, ouvinte, fique ligado. A qualquer momento estaremos de volta com mais uma Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável.
Vamos falar de uma frutinha que eu adoro e eu sei que você gosta também? Jabuticaba. A jabuticaba ela pode ser consumida ao natural ou usada no preparo de geleias, sucos, mousses ou bolos. Além disso, a jabuticaba também pode ser encontrada em pó, podendo ser adicionada ao iogurte, vitaminas, frutas, bolos ou até pães. É importante lembrar que as fibras e os antioxidantes estão concentrados principalmente na casca da jabuticaba. Por isso, é aconselhado consumir a casca juntamente com a polpa para se obter todos os benefícios da fruta. Como a jabuticaba estraga muito rapidamente, né, gente? A melhor forma de armazenar a fruta é deixando-a na geladeira e consumir por até 10 dias. Outra forma de evitar que a jabuticaba estrague é separar em pequenas porções e congelar no freezer ou no congelador, consumindo por até 3 meses. Fica essa dica então pra você. Frutinhas sempre bom, saudável pra todo mundo. Sempre eu tô por aqui e trago mais dicas, viu? Dicas de saúde. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093.
Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul. O melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O uso excessivo do ChatGPT pode agravar sentimentos de solidão, especialmente entre usuários mais frequentes, de acordo com um estudo realizado pela OpenAI e pelo Meet Media Lab. A pesquisa revelou que há uma relação direta entre o aumento do uso do chatbot e a sensação de isolamento social, com usuários avançados relatando maior solidão. Mesmo com a IA aliviando momentaneamente a solidão, a longo prazo o impacto emocional tende a ser negativo, com uma redução da socialização presencial. Os pesquisadores observaram que as interações mais envolventes, que refletem as emoções dos usuários, diminuem a solidão em comparação com interações mais neutras. Entre os mais afetados estavam aqueles que usavam o ChatGPT para expressar vulnerabilidades e sentimentos de dependência. Embora a IA tenha sido projetada para aumentar a produtividade, o estudo destaca que o uso excessivo do chatbot pode levar à sensação de desconexão social, um efeito que lembra os impactos das redes sociais. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E as torcidas organizadas do Corinthians foram punidas nesta quarta pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, devido ao arremesso de fogos de artifício e uso de sinalizadores na grande final do Paulistão no último domingo contra o Palmeiras. A medida passou a valer a partir desta quarta-feira, na estreia do Timão na Sul-Americana, contra o Huracán da Argentina, na Neoquímica Arena. Punição é válida por tempo indeterminado
nos jogos realizados na cidade de São Paulo. Segundo nota da Federação Paulista de Futebol, será proibida a entrada de torcedores das organizadas com indumentárias de objetos como faixas, bandeiras, instrumentos, entre outros, associados às seguintes torcidas organizadas: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. Além disso, a Federação Paulista enviará ofício aos órgãos de segurança do Estado de São Paulo com o objetivo de garantir a fiscalização das torcidas com base na portaria FPF número 93/2025, de 2 de abril de 2025. Contudo, o Corinthians também poderá ser punido conforme o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que faz referência ao lançamento de objetos no campo ou no local da disputa do evento esportivo. A multa pode variar de 100 a 100 mil reais. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações do esporte na nossa quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O número de novos casos de câncer de intestino no Brasil deve aumentar 21% entre 2030 e 2040. A projeção é de um estudo da Fundação do Câncer. Em números brutos, significa um aumento de 58.830 casos para 71.050 casos. De acordo com a Fundação, as principais explicações para o aumento são o envelhecimento da população brasileira, a baixa adesão a hábitos saudáveis e, sobretudo, a falta de programas de rastreamento eficazes. As maiores altas percentuais no número de diagnóstico devem ser observadas nas regiões Centro-Oeste e Norte. O Sudeste, no entanto, que é a região mais populosa do país, concentrará mais casos em números absolutos. O estudo também prevê que a maioria dos novos diagnósticos seja em pessoas com mais de 50 anos, que é considerado o grupo de maior risco. A estimativa é que mais de 88% dos casos em 2040 estejam concentrados nessa faixa etária. Também chamado de câncer de cólon e reto ou câncer coloretal, o câncer de intestino é um dos 5 principais tipos de câncer que acometem homens e mulheres em todo o mundo. O tumor costuma estar associado ao tabagismo, à alimentação ruim, álcool, sedentarismo e também pode ter origem genética hereditária. Alguns dos sinais que precisam ser investigados são a presença de sangue na evacuação e a alteração persistente no hábito intestinal, uma diarreia ou uma prisão de ventre constante, por exemplo. Vale ficar atento também a sintomas inespecíficos, como fadiga, perda de peso e anemia crônica. Da Rádio 2, Milena Abreu. Abastecer com etanol segue vantajoso para o dono de carro flex. Na semana passada, o preço médio do litro no país recuou de R$ 4,36 para R$ 4,32. A gasolina também ficou mais barata, passou de R$ 6,35 para R$ 6,32. Os dados foram levantados pela Agência Nacional do Petróleo em todo o país. Quando se considera que um carro flex abastecido com etanol roda 30% menos que com gasolina, dá para dizer que o derivado da cana valeria a pena mesmo se fosse até 10 centavos mais caro. Cabe a cada motorista, porém, fazer as contas para saber qual a melhor opção para ele. Até porque os valores dos combustíveis variam de uma região do país para outra. Sem falar que essa diferença de 30% do desempenho do etanol para o da gasolina não é regra e pode mudar de carro para carro. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Construir ou reformar ficou mais caro em março. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que os preços aumentaram em média 0,38%. Com isso, o avanço acumulado de um ano para cá chega a 7,3%. É bem mais que a inflação dos últimos 12 meses, que está na casa de 5% até fevereiro, já que os dados de março ainda não saíram.
A alta da construção civil neste mês foi puxada principalmente pelos materiais, que ficaram 0,4% mais caros, já que a mão de obra subiu menos, 0,35%. No geral, os aumentos de preço que mais pesaram foram os de serviços de bombeiro e pedreiro, blocos de concreto, elevador e esquadrias de alumínio, enquanto tubos e conexões de PVC, por exemplo, ficaram mais baratos. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Geração de empregos bate recorde no país em fevereiro. Foram 432 mil novas vagas com carteira assinada, indicam dados do Ministério do Trabalho e Emprego. O número representa o saldo do total de contratações, de quase 2 milhões e 600 mil, menos o total de demissões, na casa de 2 milhões 150 mil. O resultado de fevereiro foi o melhor já registrado e ainda representa alta de mais de 40% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Vale destacar que em 2024 o carnaval foi em fevereiro, que pode ter prejudicado a geração de empregos, porque aí sobram menos dias úteis. Já nesse ano a festa foi em março. O setor de serviços liderou a criação de emprego no país em fevereiro, com quase 255 mil vagas. Na sequência aparecem comércio, indústria, construção civil e agronegócio, todos com saldo positivo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Em menos de 2 semanas, 500 mil de trabalhadores CLT solicitaram empréstimo consignado. De acordo com um balanço do Ministério do Trabalho, em 13 dias foram assinados 501.301 contratos pelo Programa Crédito do Trabalhador, recém-lançado pelo governo federal. Esses contratos totalizam 3 bilhões e 100 milhões de reais. Segundo a pasta, o valor médio da operação é de R$ 6.284 e o prazo médio de pagamento de 1 ano e meio. Pelo programa, quem tem empréstimo antigo vai ter que esperar até o próximo dia 25 para migrar o crédito para outro banco que oferecer condições mais vantajosas. O trabalhador pode escolher a instituição financeira sem que ela tenha convênio com a empresa empregadora. O banco avalia o tempo de serviço na empresa, o salário e as garantias oferecidas pelo trabalhador. É possível usar até 10% do FGTS como garantia e a multa rescisória de forma integral, mas somente 35% da renda da pessoa pode ser comprometida com as parcelas. Da Rádio 2, Fabinho Lautran. Quase metade da população desconhece a proposta do governo de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É o que revela uma pesquisa Genial Quest. De acordo com o levantamento, 53% estão cientes do projeto, mas 46% não. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A proposta que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês foi enviada há 2 semanas pelo governo ao Congresso Nacional. A expectativa é que, sendo aprovada, a medida entre em vigor já no ano que vem. Entre os participantes da pesquisa, 33% acreditam que o projeto vai representar uma melhora significativa nas próprias finanças. Por outro lado, 51% afirmam que o impacto deve ser restrito, com uma pequena melhora, talvez porque apenas 13% dos entrevistados afirmaram que serão totalmente beneficiados e outros 13% disseram que terão isenção parcial. Da Rádio 2, Fabinho Lautran. Todos os anos, 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis vão parar no lixo aqui no Brasil. De acordo com dados divulgados por uma consultoria internacional especializada em gestão de resíduos e economia circular, só no ano passado, cada residência do nosso país descartou em torno de 44 quilos de roupas e calçados. Considerando todos os tipos de resíduos, a quantidade que cada brasileiro joga fora passa de 380 quilos por ano. Os resíduos têxteis, couros e borrachas
representam um pouco menos de 6% do total. A maior parcela dos resíduos descartados pelo brasileiro, cerca de 45%, é formada pelo chamado resíduo de fração orgânica, ou seja, restos de alimentos, cascas, caroços e restos de podas de vegetais, por exemplo. Depois aparecem os resíduos secos, que representam praticamente 35% dos materiais jogados no lixo pelo brasileiro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Alunos que nasceram nos meses de maio e junho já estão com a primeira parcela do Pé de Meia garantida. O benefício é referente à matrícula de 2025 em uma das 3 séries do ensino médio regular ou educação de jovens e adultos para estudantes da rede pública. O valor é de R$ 200, mas o aluno deve atender aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação. Nesta quinta, recebem o benefício estudantes que nasceram entre julho e agosto. Nascidos entre setembro e outubro recebem na sexta e, por último, os nascidos entre novembro e dezembro terão a primeira parcela do Pé de Meia paga na segunda, dia 7. Os estudantes podem sacar, caso queiram, a parcela única anual, também de R$ 200. Eles não precisam esperar o ano letivo ser finalizado. De acordo com a Caixa Econômica Federal, só neste mês serão disponibilizados quase R$ 3.900.000. Ainda em abril, serão pagas as parcelas remanescentes dos incentivos Conclusão e de participação no Exame Nacional do Ensino Médio. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Os turistas estrangeiros continuam impactando de maneira expressiva a economia nacional e o Brasil bateu um novo recorde em fevereiro. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, viajantes internacionais que estiveram no nosso país no segundo mês do ano movimentaram o total de 823 milhões de dólares, algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais na cotação atual. Esse montante é cerca de 22% superior ao registrado em fevereiro do ano passado. Nunca os turistas estrangeiros tinham gastado tanto dinheiro no Brasil em um mês de fevereiro. Considerando o primeiro bimestre, ou seja, quando janeiro também entra na conta, os valores passam de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, mais de 9 bilhões e 300 milhões de reais, alta de quase 10,5% em relação ao primeiro bimestre de 2024 e também um recorde para o período. Nos primeiros 2 meses de 2025, o Brasil recebeu cerca de 2 milhões e 800 mil turistas estrangeiros, 57% a mais do que no mesmo período de 2024. Da Rádio 2, Milena Abreu. Hoje em dia, a principal preocupação do brasileiro é a violência. Para 29% dos entrevistados na pesquisa Genial Quest, divulgada esta semana, o tema aparece em primeiro lugar. No levantamento anterior, de janeiro, a violência estava empatada com as questões sociais. Agora, essa categoria, que inclui fome e pobreza e população em situação de rua, é mais relevante para 23% dos entrevistados. Desde o início da série histórica da pesquisa, em abril de 2023, é a primeira vez que a violência aparece isolada na primeira colocação. Naquela época, o que mais afligia o brasileiro era a economia, que agora aparece empatada com as questões sociais. O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de março e entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil. Entre outras preocupações da população estão saúde, corrupção e educação. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A CEAGESP divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana.
estão mais caros. Por exemplo, laranja, caju, abobrinha, mandioquinha, alface, repolho roxo e coco seco. No caso de itens como ameixa, banana prata, cenoura, chuchu, pimentão, vagem, macarrão e batata lavada, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar limão, goiaba, mandioca, batata doce rosada, manjericão e cebola nacional. Os últimos dias de março foram marcados por poucos negócios no mercado do algodão. Compradores e vendedores estão com dificuldades para se entender quanto ao preço e à qualidade da pluma. Aí cada um defende o seu. O produtor rural passou a focar as atenções nos trabalhos de campo e deixou as vendas mais para frente. Enquanto muito comprador deu um tempo nos negócios e só vai atrás de algodão quando não dá mais para ficar sem mercadoria. Com isso, o preço da libra-peso estacionou em torno de R$ 4,20. Já o preço do arroz simplesmente despencou em março. A queda foi de 14% para uma média de R$ 77,00 a saca do grão em casca no Rio Grande do Sul, indicam dados do CPEA. É o menor patamar desde o fim de 2022, o que deixa o produtor rural preocupado, uma vez que em várias lavouras ele não cobre a despesa. No geral, o agricultor não está a fim de vender agora e tenta segurar mercadoria para forçar cotações maiores. Porém, quando o caixa aperta, muitos se veem obrigados a aceitar preços menores para fazer dinheiro. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabíola Altran e estes são os destaques de hoje. Pesquisa Genial Quest aponta que 33% dos brasileiros consideram que nenhum programa social do atual governo tem impacto positivo na vida deles. O número é maior do que a parcela que destaca benefícios como o Bolsa Família, por exemplo. Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que o chamado Enem dos concursos não será realizado em 2026. Segundo Esther Dweck, por ser ano eleitoral, a legislação proíbe nomeações de servidores nos 3 meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos. Ministério Público da Catalunha vai recorrer ao Supremo Tribunal da Espanha contra a sentença que anulou a condenação de Daniel Alves. O ex-jogador brasileiro tinha sido condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. 4 times brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores da América. Às 7 da noite tem o único confronto nacional entre Bahia e Internacional e Palmeiras e Sporting Cristal no Peru. E às 9h30 o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira na Venezuela. Cerca de 150 torcedores do Manchester City e do Chelsea estão proibidos de viajar durante o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. São pessoas com histórico de conduta violenta, de acordo com o Ministério do Interior do Reino Unido. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, falando aqui de golpe em site falso de compras. Olha só, o Fernando Rocha, de Manaus, fez uma compra online, depois descobriu que o site era falso. Ele pergunta se ainda pode recuperar o dinheiro. Olha, Fernando, pelo artigo 14 do CDC, a operadora do cartão pode ser responsabilizada e reembolsar você, viu? Registre um boletim de ocorrência e entre em contato com o banco, tá certo? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor nesta quinta-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor.
Cuidado com o tipo de informação que você já encara pela manhã. Evite notícias ruins ou ver coisas que não te façam bem. Ao invés disso, opte por uma meditação. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7h51, 7h51, continuamos com o nosso Jornal Maricampo e as informações para você. Governo vai arrecadar 35 milhões de reais com taxa de bombeiros em 2025. O governo do Rio Grande do Norte estima arrecadar 35 milhões de reais com a chamada taxa de bombeiros no ano de 2025. O tributo cobrado uma vez no ano de proprietários de veículos no momento do licenciamento teve a legalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no último dia 26 de março. A Corte fixou tese de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança, que pode ser aplicada em todo o país. De acordo com a corporação, foram arrecadados cerca de 100 milhões de reais desde 2019. Valores investidos na construção de novas 6 unidades no interior e na compra de equipamentos. Os valores da taxa permanecem os mesmos desde que a cobrança foi instituída. Motocicletas pagam R$ 15, veículos de passeio R$ 25, transporte de carga e veículos rodoviários R$ 50 e transporte de carga perigosa R$ 80. Os boletos são gerados no portal do Departamento Estadual de Trânsito Detran-RN. O não pagamento pode acarretar multas e sanções que influenciam também na renovação do licenciamento do veículo no ano seguinte, com a possibilidade, inclusive, dos valores não quitados serem incluídos na dívida ativa do Estado. Acúmulo de água estava previsto na engorda, afirma Semurb. O acúmulo de água que tem chamado a atenção da nova faixa de areia da praia de Ponta Negra estava previsto no projeto segundo a Prefeitura do Natal e aconteceu em decorrência de altas marés ocorridas nos últimos dias, além das chuvas registradas no litoral potiguara. Mesmo com os projetos de drenagem e os dissipadores funcionando desde o final de fevereiro, a perspectiva é de que os alagamentos continuem acontecendo em caso de repetição desses episódios, ocorrendo pelo menos 8 vezes por ano. No último final de semana, a engorda de Ponta Negra registrou acúmulos de água, mesmo sem grandes registros de chuvas na capital potiguara. A explicação da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, Semurb, e da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, está relacionada a altas marés registradas em Natal. A Prefeitura informou que dados da Marinha do Brasil indicam que as ondas na região chegaram a mais de 2 metros nos horários de pico, por volta das 4 e das 16 horas. Além disso, o coeficiente de marés atingiu 114, classificação considerada muito alta, o que favorece a formação de grandes ondas e correntezas intensas. Casos de dengue caem 70% em Natal nos primeiros meses de 2025. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Natal registrou cerca de 70% de redução nos casos prováveis de dengue em comparação ao mesmo período do ano passado. No mesmo intervalo, o Rio Grande do Norte teve uma queda de aproximadamente 69,8% dos casos. O levantamento foi feito e corresponde às semanas epidemiológicas 1 a 13, que abrange o período de 29 de dezembro de 2024 a 29 de março de 2025. Os dados constam no painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde e foram atualizados até a última terça-feira, dia 1º de abril. E atenção para a tábua de marés. Natal amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 5h22 e o pôr do sol será às 17h25. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h59 e a seguinte baixa-mar será às 13h34. A primeira pré-mar
foi às 7h14 e a seguinte pré-mar às 19h52. O nível da água está subindo neste momento, falta 1h34 para pré-mar. Teremos 12h02 de sol e o trânsito solar é às 11h23. Final de mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado e a gente tem que encerrar trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Vamos lá então? Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do meu amigo Marcos Brito nesta manhã de quinta-feira vai ser com bolachas moleque. Rapaz, não conhecia essas bolachas não. Bolachas moleque. Que é isso? A criançada gosta. 3 pacotinhos de bolachas moleque. Esse Marcos Brito não tem jeito. Pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia desta quinta-feira,
Muita gratidão a Deus por mais um dia de vida, por todas as bênçãos recebidas, até mesmo sem pedir. Deus é Pai de amor e bondade e nos conduz sempre nos melhores caminhos. Basta confiarmos nele e entendermos que a sua misericórdia é constante. O que seria de nós se não tivéssemos um Deus maravilhoso que nos assiste dia e noite e faz o impossível tornar possível quando os ventos sopram ao contrário do que almejamos? Confiar em Deus é ter a certeza da vitória. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço a todos e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.